artigos são palavras que usamos diante de substantivos ou de palavras ou orações com valor de substantivos. E você, conhece quais são os artigos em espanhol e sabe usá-los corretamente? Eu sou Lupilor dele e venho aqui explicar para você quais são os artigos definidos e indefinidos no espanhol e te apresentar alguns casos de uso que geram muita dúvida no aluno brasileiro. Então, já dá o seu gostei no vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. E se você estiver assistindo este vídeo pelo YouTube, aproveita, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para você ser notificado de todas as vezes que eu subir um novo conteúdo aqui. Bom, como eu disse no início, os artigos são palavras que a gente usa diante de substantivos para indicar se eles são indefinidos, definidos, masculino, feminino, plural, singular. Então, eu vou te apresentar aqui quais são os artigos definidos e indefinidos no espanhol e também te dar aí alguns exemplos de casos que geram muita dúvida no aluno brasileiro. Então, vamos começar pelos artigos. Artigos definidos. Os artigos definidos em espanhol são el, los, la e las. El e los para ser usado diante de substantivos masculinos, lá e las para ser usado diante de substantivos femininos. Aí nós temos os artigos indefinidos, que são unos, una, unas. Unos para usar diante de substantivos masculinos e una e unas para usar diante de substantivos femininos. Muito bem. Temos também no espanhol um caso especial de uso, que é o artigo neutro. Tá? Esse artigo neutro, ele é representado pelo lo. Mas essa explicação eu vou deixar à parte para você em um outro vídeo, para que você não confunda agora a explicação desses artigos definidos e indefinidos que eu estou fazendo neste momento. Então, o artigo neutro lo eu vou explicar em um outro vídeo. Muito bem. Quais são, então, esses casos, alguns casos aí especiais de uso dos artigos que gera dúvida no aluno brasileiro, porque no momento ele faz a comparação com o português e aí ele fica na dúvida se ele usa ou se não usa. Então, pegue seu material de anotação, porque eu vou começar a explicar agora, tá? Diante de horas, dias da semana e datas, a gente usa os artigos. Por exemplo, son las 10 en punto. Eu diria em português, são as 10 em ponto, ou são as 10. Em espanhol, son las 10 en punto. Es la 1 de la tarde. Em português, eu diria, é 1 da tarde. É 1 da tarde. Em espanhol, es la 1 de la tarde. Utilizamos também o artigo. Diante de dias da semana. El resultado de los exámenes saldrá el lunes. Os resultados dos exames sairá na segunda-feira, né? Em espanhol, el lunes. El resultado de los exámenes saldrá el lunes. De data, por exemplo, eu quero dizer que eu nasci no dia 7 de dezembro. Nasci el 7 de diciembre. Nasci el 7 de diciembre, ou seja, nasci no dia 7 de dezembro. Então, a gente utiliza também aqui o artigo el. Nasci el 7 de diciembre. Temos aqui um caso, também confunde muito. É quando você usa mediodía e medianoche. Nesse caso, você não usa artigo, você vai usar es, tá? Vou colocar um sinal de igual aqui. E aqui embaixo eu vou colocar um exemplo para você. Es mediodía, es medianoche, tá? É meio-dia, é meia-noite, vale?
Muito bem, vamos ver aqui quais são os outros casos que eu anotei para você. No caso dos dias da semana, quando você quer indicar a frequência de que você está realizando alguma atividade, né? Então, por exemplo, uso diante de dias da semana para indicar a frequência de uma atividade. Por exemplo, eu digo assim, los martes y los jueves tengo clases de espanhol. Então, as terças e as quintas, ou as terças-feiras e as quintas-feiras, né? Tenho aulas de espanhol. Ou nas terças e sextas tenho aula de espanhol. Isso são as formas que a gente diz no português. Porém, no espanhol é los martes y los jueves tengo clases de espanhol. Então, a gente utiliza aí o artigo los. Los martes y los jueves tengo clases de espanhol. Vale? Isso você está indicando uma frequência, né? Uma atividade que você realiza aí com uma frequência durante a semana. Diante de expressões de tempo, de idade e partes do dia, também a gente utiliza aí os artigos. Vou dar alguns exemplos. Diante de expressões de tempo, como é que eu falei? Idade e partes do dia. Vamos a alguns exemplos. Expressões de tempo. Maria se casó a los 4 meses de haberlo conocido. Maria se casou depois de 4 meses de tê-lo conhecido. Diríamos em português. Maria se casó a los 4 meses, ou seja, aí tem a expressão de tempo, a los 4 meses, a los 3 años, a los 2 meses, a los 20 años de haberlo conocido, ¿vale? Que mais? Expressões de, qual que é a próxima? Idade. Eu vou dizer que alguém morreu com 70 anos. Murió a los 70. Murió a los 70 años, ou murió a los 70, a gente já sabe que são a idade, né? Então, murió a los 70 años. A gente diria que morreu com 70 anos, né? Aqui a gente diz los e não com. Murió a los 70 años. O que mais? Partes do dia. Quando você quer usar as partes do dia para você explicar, né, como é seu dia a dia. Então, você diria aqui, por la tarde, não, por la mañana, né? Vamos começar de manhã. Por la mañana hago gimnasia y por la tarde trabajo en mi oficina. Vale? Então, pela manhã eu faço ginástica e pela tarde eu trabalho no meu escritório. Então, em português diríamos pela tarde, pela manhã, né? No espanhol, por la mañana, por la tarde, por la noche tengo clases de español, ¿vale? Então, aí você dizia as partes do dia, por la mañana, la tarde, la noche, ¿vale? O que mais que eu coloquei aqui para você? Quando a gente se refere aos componentes de uma família. Olha só, no espanhol a gente não usa os artigos diante de nomes de pessoas. Por exemplo, el José. Eu quero dizer que ele José, né? Eu não uso, eu uso, né? Em português a gente usa o José, né? Para falar sobre José. Em espanhol a gente não usa esse ele, tá? Digo simplesmente José. Então, mas quando a gente quer dizer os componentes de uma família, ou seja, que algumas pessoas de determinada família fez alguma atividade, eu digo assim, los Rodríguez cenaron aqui ayer. Eu quero dizer que os Rodrigues, né, a família, alguns irmãos, por exemplo, estou falando com você e você também conhece aí os Rodrigues, né, que seriam, vamos dizer que seriam os irmãos ou a família inteira.
Aí eu quero dizer que eles foram na minha casa jantar. Eu digo, los Rodríguez cenaram aqui, tá? Então, isso é muito usado no espanhol, em utilizar aí o sobrenome da família e indicar esses componentes, mas diante deles tem que ter o artigo definido los, né, no espanhol, no plural, porque são vários. Se eu digo que los Suárez viajan la próxima semana, los Suárez viajan la próxima semana, ¿vale? Eu estou dizendo que os Suárez, ¿vale? Não sei, são irmãos, alguém da família, estou falando com você. Então, a gente conhece quem são essas pessoas. Eu digo simplesmente que los Suárez viajan la próxima semana, ¿vale? Não se usa, bom, já falei, né? Não se usa o artigo diante de nomes. Então, por exemplo, se eu vou falar o José, o Mário e a Maria são irmãos, tá? Eu quero dizer que o José, o Mário e a Maria são irmãos. Eu vou dizer José, Mário e Maria são hermanos, tá? Eu não vou usar o artigo, tá? Que a gente geralmente usa no português e em espanhol a gente não usa. Então, eu não vou dizer ele, José, ele, Mário, la Maria. Não, eu não uso, tá? Eu falo diretamente o nome. Mas, se eu estou falando desses componentes dessa família, vamos dizer que o sobrenome dele seja Rodrigues. E aí que eles vão jantaram na minha casa ontem, aí eu digo, los Rodríguez cenaram aqui ayer, ¿vale? Que mais? Também a gente não usa os artigos diante das palavras América, Europa, Oceania, ¿vale? Não se usa artigo diante de América, Europa e Oceania. Exemplos. Me encantaría viajar por Europa, ¿vale? Não por la Europa. Me encantaría viajar por Europa, simplesmente. Que mais? América. Colón descubrió América en 1492. Colón descubrió América en 1492. E não Colón descubriu la América. Não uso nenhum artigo. Oceania es un continente exótico, ¿vale? No la Oceania. Oceania es un continente exótico, ¿vale? Não usamos aqui o lá. Último. Eu já dei todos para você, hein? Vamos ver. Vamos lá, vamos recapitular. Então, os artigos definidos são el, los, la e las. Artigos indefinidos, unos, una, unas. O artigo neutro lo, vou explicar isso para você em um outro vídeo. E usamos os artigos diante de horas, dias da semana e datas. Antes de meia-noite e meio-dia, usamos o es, então a gente não usa o artigo. Usamos os artigos diante de dias da semana para indicar uma frequência de uma atividade, né? Que você realiza essa atividade frequentemente. Por exemplo, los martes e los jueves tenho clases de espanhol. Também usamos diante de expressões de tempo, idade e partes do dia. María se casó a los 4 meses de haberlo conocido. Murió a los 70 años. Por la mañana hago gimnasia y por la tarde trabajo en mi oficina. Não usamos diante de nomes, então a gente não diz el José, la Maria, el Joaquim, né? Mas, porém, se a gente vai dizer sobre os componentes daquela família, sobre várias pessoas daquela família que fizeram alguma atividade juntos, a gente diz los Rodríguez cenaron aquí ayer. Los Suárez viajan la próxima semana. Que mais? Não usamos artigo diante de
América, Europa e Oceania. Opa, que pergunta. Não misturei. Me encantaría viajar por Europa y no me encantaría viajar por la Europa. No, 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 por Europa. Colón descubrió América en 1492 y no Colón descubrió la América. Colón descubrió América. Oceanía es un continente exótico y no la Oceanía. Oceanía es um continente exótico. Muito bem, esses foram então a apresentação dos artigos definidos e indefinidos no espanhol e apresentei para você aqui os casos principais aí de dúvidas, que geram muitas dúvidas nos alunos brasileiros, porque eles começam a fazer a comparação com o português e acabam aí tendo algumas dificuldades em determinados casos. Se você gostou desse vídeo, aí eu espero que você curta, comente aí nas descrições, porque assim eu vou saber que você gostou deste conteúdo e eu procuro mais conteúdos como este para estar compartilhando com você aqui pelo canal do YouTube ou pelo canal do IGTV no Instagram. Não esquece que lá no meu site tem uma área de conteúdos para estudo. Você pode acessar, tá? Aqui abaixo nas descrições tem um link dessa seção conteúdos para estudo. Lá você vai encontrar vários conteúdos para aprimorar a sua compreensão auditiva. Então, eu espero que você aproveite, porque eu coloco lá semanalmente novos conteúdos para te ajudar nessa compreensão, na sua compreensão auditiva. E também, se você ainda não baixou o seu e-book, vai lá no meu site e baixa o seu e-book. Hasta pronto, nos vemos! Tchau!